a todos. Então, a aula de hoje vamos começar por falar de módulos. Ora, módulos, vocês já viram módulos em diferentes coisas. Já viram módulos em matemática, quando fizeram coisas com o P5 e com o Random. Vocês viram módulos na última aula, quando nós usamos as queues e os stacks. Ok? Portanto, basicamente, módulos são uma maneira de organizar e agrupar código Python. Okay? Aquilo que temos feito até agora não é muito correto. Ou seja, agarrar e todo o código está no mesmo ficheiro. Além de haver certas coisas que são impossíveis de fazer dessa maneira, nós dependemos de coisas estarem definidas, ou seja, dependências circulares, por exemplo, ou seja, eu preciso de usar uma coisa dentro de uma função que ainda não foi definida. Apesar de que o Python lida bem com isso, mas outras linguagens de programação nem por isso. Mas basicamente nós não queremos definir todo o código num só ficheiro. Aliás, a maior parte das políticas de boa engenharia dizem que um ficheiro de código nunca deve ter mais do que 1000, 2000 linhas de código. E mesmo isso já é esticar um bocado a corda. A vasta maioria daquilo que é feito não chega sequer vagamente a esses valores. O ficheiro tem 100, 200 linhas de código e pronto. Ora, nós já vimos então como usar módulos, já usámos implicitamente. Okay? Por exemplo, quando fizemos isto na parte dos stacks e das queues. Okay? Basicamente o que estamos aqui a dizer é que deste módulo que está aqui, deste módulo que está aqui, queremos importar este pedaço. Vamos ver um bocadinho melhor o que é que isto quer dizer. Portanto, neste caso, estamos a importar o deck do módulo collection. Isto, obviamente, isto são só nomes. Não é? O meu módulo podia se chamar Walter e aquilo que eu estou a importar podia se chamar Salsicha. Era exatamente igual. Neste caso, o collections pertence à biblioteca standard do Python, ou seja, está sempre disponível no Python. Outros módulos, como por exemplo o P5 que vocês usaram, não está sempre disponível, tem de ser instalado a priori. Vamos agora ver um bocadinho melhor como funciona. Primeiro, vamos falar de importar um módulo. Importar um módulo permite-nos usar o módulo do nosso código. Porquê que nós temos de importar? Porquê que não é simplesmente algo que está lá? Basicamente poderia ser assim. O problema disso é que, além de irmos ter o que se chamam colisões de nomes, ou seja, se eu tivesse no módulo A, tivesse uma função chamada Walter, e no módulo B eu tivesse outra função também chamada Walter, eu não conseguiria exprimir qual é que eu quero, qual não. Okay? Isto seria logo um problema à partida. Depois, por outro lado, o que é ir à procura? Tem muito que se lhe diga. E já vamos ver exatamente quais é que são essas regras. Portanto, nós precisamos de, quando estamos a falar de código que é externo à nossa aplicação, que não foi feito por nós, nós podemos querer importar então um módulo. E normalmente queremos fazer isso usando a keyword import. Okay? Fazendo import collections, ele vai importar o módulo de collections. Até aí é bastante explícito. O que é que isto na prática vai fazer? Na prática, o Python vai procurar nos paths definidos. Já vou falar melhor sobre o que é que são esta coisa dos paths definidos. Espera o seu primeiro aqui. Este módulo collections, que é basicamente um ficheiro chamado collections.py que está a algures. E vai carregar esse ficheiro para dentro do nosso programa. Ou seja, é como se eu agarrasse todo o código que está dentro desse ficheiro collections.py que está a algures e copiasse integralmente para dentro do meu código. Ok? O que é os paths definidos neste caso? Basicamente aquilo que foi definido durante a instalação do Python como sendo o sítio onde estão as bibliotecas. Okay? Isto inclui a pasta onde o Python foi instalado, uma pasta por baixo dessa que se chama Libraries, e a própria pasta onde nós estamos.
Ok? Portanto, ele vai procurar. Em outras linguagens de programação isto é mais sofisticado ainda, bastante mais elaborado, onde isto vai procurar, etc. E é possível também definir onde é que nós queremos procurar na linha de comando, mas nós não sequer vamos ver isso. Agora, a partir do momento em que nós importamos esta coisa, o collections, lembram-se relembro que o deck está dentro do collections. E então agora podíamos usar o que estava no módulo collections, nomeadamente o deck. Só que se nós fizermos isto, vamos ter um erro. Ele vai dizer que o deck não está definido. Sim. Sim, mas já vamos ver um bocadinho mais, porque há ainda mais nuances além disso. Mas sim. Portanto, neste caso, ele diz que o deck não está definido. Mas nós sabemos que nós já fizemos isto. Nós já usámos isto. Nós já olhámos e isto funcionava. Portanto, ele agora de repente decidiu que não conhece. Porquê? O que é que se passou? Basicamente, quando se importa um módulo usando aquele import collection, neste caso o nome, portanto, quando se faz import qualquer coisa, quando se faz isto, basicamente o que estamos a fazer não é agarrar o código e a pôr logo diretamente do nosso fecheiro. Nós estamos a colocar aquilo à volta de um género de um wrapper, de uma embalagem. Okay? E essa embalagem tem um nome. Se fizermos import collection, ele vai criar uma embalagem chamada collections. Ou seja, se eu quero aceder àquilo, eu tenho de dizer onde é que eu tenho de ir buscar. Okay? Portanto, basicamente, quando fazemos o import de qualquer coisa, ele está a agarrar nesse qualquer coisa, seja o que for, e está a meter dentro de um espaço chamado namespace, dentro de um namespace, dentro de um espaço que tem aquele nome. Okay? Portanto, se eu fiz import collections, então eu tenho tudo aquilo que está dentro do collections vai parar dentro deste espaço, desta nomenclatura, collections.deck. Mas, vocês lembram-se, na aula anterior, foi na aula anterior, não foi na aula anterior, foi na outra antes. Vocês lembram-se que nós tínhamos usado diretamente, sem escrever collections.deck. Lembram-se disso? Não? Nem por isso? Vamos só aqui. Então. Ok, aqui, neste código, nós tínhamos feito from collections import deck, ou seja, tínhamos aqui o import collections. Imaginem que está aqui. Já estão a começar a perceber se calhar qual é que é a diferença. Mas estávamos a usar diretamente, dá mais gente do que escrever collections.deck todas as vezes. Ou não. É uma questão de gosto. Voltando para o outro. Ok, portanto, se nós não queremos usar isto, vamos ter de usar a outra fórmula. Ok? Porquê que o Python faz isto? Porquê que põe isto tudo dentro do collections? Basicamente para evitar colisões de nomes. Ou seja, se eu tiver dois módulos que têm os mesmos nomes, iria ficar muito confuso
a qual é que ele estava a referir. Ou seja, ele até podia não ter problemas inerentemente, mas estaria a importar a mesma coisa para o mesmo sítio, o que poderia levar a problemas. Agora, se nós já sabemos que não há problemas, já podemos fazer as coisas de outra maneira. Ok? Portanto, nós podemos usar aqui este outro formalismo. From collections, import tag. Okay? Portanto, enquanto antes tínhamos import collections, agora temos isto. O que é que isto faz? Basicamente, estamos a dizer que deste módulo, collections, nós queremos esta coisa especificamente. Queremos ir buscar esta coisa. Okay? Qual é que é a diferença? Bem, a primeira diferença é que agora podemos usar diretamente o deck. Porque enquanto quando fazíamos import collections, estamos a agarrar para botar aquilo dentro de um namespace, dentro de um conjunto de nomes, dentro de um objeto, dentro de um dicionário, que queiramos chamar, que tem todas as coisas que estão dentro do collections, estão dentro daquele nome, daí dentro do collections.deck. Aqui o que estamos a dizer é, olha, vai ao collections, vai buscar aquela coisa específica, o deck neste caso, e puxa isto para dentro do namespace global, dentro do nome global, dentro do nome em que eu estou. Certo? Portanto, quando nós fazemos isto, já podemos usar diretamente sem ter de pôr o collections. Portanto, quando fazemos isto assim, como está aqui, temos de fazer, por exemplo, Q igual a deck. Collections.deck. Quando fazemos from collections import deck, então podemos fazer Q igual a deck diretamente. Vão perceber a diferença? Basicamente tem a ver com o empacotamento. Tem a ver com termos opções para fazer as coisas. Se nós sabemos que não temos uma colisão à partida, então podemos usar este método, que ficamos com as coisas mais disponíveis, mais práticas. Mas, se não temos essa certeza, temos esta opção. Ok? Portanto, isto tem de ser feito com algum cuidado, para evitar ambiguidades. Se eu tiver dois módulos, vamos imaginar. Eu tenho um módulo A, que tem uma função chamada test. O módulo B, que também tem uma função chamada test. Mas além deste, também temos aqui uma função chamada Walter, que este também tem. Dois módulos que por acaso têm as mesmas funções. Ora, se nós fizermos import de A e import de B, nunca vamos ter problemas. Porquê? Porque se eu quiser chamar esta função, posso chamar A.test, e se eu quiser chamar esta função, posso chamar B.test. Portanto, não há problema nenhum. Esta é considerada a maneira mais limpa de trabalhar. Fica mais longa, regra geral, porque a maior parte dos módulos não se chamam A e B, isso é bastante prático. É mais verbosa, temos de escrever mais, mas fica sempre muito claro com o que é que estamos a falar. Enquanto se agora resolvêssemos fazer, em vez de fazer isto, se fizéssemos from B import test, e eu agora escrever só teste, qual é que o que é que eu estou a chamar? Pois. Hã? Da raia, não sabe. Não. Aqui ainda sabe bastante bem. Aqui é o B.
que eu importei do B o teste. Portanto, ele foi parar ao espaço global. Portanto, este aqui vai ser este aqui do B. Certo? E não perdemos o acesso ao A. Atenção, eu aqui posso fazer também a mesma A.test. Continua a funcionar. E vai chamar o teste. Não há conflito. São coisas diferentes. Eu aqui fiz import do A, aqui fiz import do B. Mas se eu quiser chamar explicitamente o B, B.test, Acho que ela começa a reclamar um bocadinho, não? não. Porque quando eu faço isto, B.test, ele vai me dizer que não sabe o que é o B. Faz sentido. Porque eu aqui pedi vai ao B e vai lá buscar o teste. Eu não disse para ele guardar quem é que é o B. Portanto, ele não faz ideia o que é o B.test. Da mesma forma como eu podia fazer aqui A.Walter, mas, por exemplo, não posso fazer B.Walter. Porquê? Porque eu importei apenas o teste. E ele não sabe qual é que é o B. Também não funciona, obviamente, pelo mesmo motivo, escrever só Walter. Se eu escrever só Walter, ele diz-me, ninguém importou o Walter nenhum. Alguém importou um A.Walter. Então, e se eu quisesse... Se eu quisesse, por exemplo, aqui, não quero usar os Bs, portanto, este não quero fazer isto nem isto, mas quero usar tanto o teste como o Walter. Se eu quisesse que isto funcionasse. Tinha que pôr import B. Não, porque aí teria que pôr B ponto. Ah não, vírgula Walter também. Não. From B import. Eu podia fazer aqui from B import Walter. E então eu tinha que buscar o teste e o Walter. Mas obviamente se tiver lá muita coisa, começa a tornar-se um bocadinho pesado estar ali uma lista com 400 coisas. Portanto, pode-se fazer algo que normalmente é má ideia. Mas tudo é uma questão de opções. Okay? Que é, em vez de fazer isto, dizer assim, asterisco. Ele vai buscar tudo o que está no B e coloca no namespace global. Okay? Isto é considerado má prática, ou não tão boa prática. Normalmente é se nós sabemos o que é que lá está. Há muita coisa que se faz assim, atenção. Por exemplo, quando eu fiz engines em Python, não é? Eu não queria estar a escrever vector.vector 2, vector.vector 3, cada vez queria criar um vetor. Eu só escrever vector 3 e eu sabia que não havia mais nenhum vector, portanto fazia este import. Mas não é considerado. Ou seja, quando se diz que algo não é considerado boa prática, não quer dizer que nunca se deva fazer. Porque nunca se deve fazer, então a linguagem não suportável. É uma questão de, é preciso saber as regras para saber quando é que se pode quebrar as regras. Isto aplica-se a quase tudo na vossa vida académica e não só. Okay? Quando vos dizem estes ângulos de câmara não se faz, estas cores não se usam, etc., está-se a falar, regra geral, de regras mais ou menos universais. Sabendo a regra, pode-se quebrar a regra. Aliás, a maior parte dos artistas de algum renome é alguém que, regra geral, quebrou a regra, mas soube quando é que a devia quebrar. Não é só quebrou arbitrariamente. Isso são os AI prompt fazem as coisas e não pensam porquê que as coisas são assim. Ok? Portanto, Não sei, nas causas era melhor usar simplesmente import B. Pronto. import B permite-nos dizer especificamente se estamos a querer as coisas de A ou de B. Depende. Agora aqui é muito difícil especificar aquilo que é o mais correto. O mais correto depende da ocasião. Pronto, portanto, esta é a ideia dos módulos de uma forma geral.
Pronto, isto foi o que eu acabei de dizer. Ok? Dúvidas até aqui? Ok. Importar coisas para dentro do namespace acrescenta alguma alteração em termos de performance? Não. Só Não. Repara que um nome. Tudo o que é nomes, etc. Isto passa tudo por uma fase. Apesar disto ser o Python ser uma linguagem interpretada, ou seja, ele no fundo segue o código linha a linha, não é bem assim. O que acontece internamente é que isto passa por um programa chamado parser e é criada uma chamada árvore semântica. Ou seja, depois a seguir são referências. Ou seja, quando o código está a correr, o que o Python está a fazer é refere só 273, variável 273, variável 274, variável 275. Ou seja, elas deixam de, quando estão a executar, as coisas deixam de ter nomes. São simplesmente referências para múltiplas coisas. Ok? Portanto, não há ter uma variável com um nome deste tamanho ou ter uma variável com este nome não tem qualquer tipo de impacto a nível de performance. Ok? Ora bem, aqui o que falámos até agora foi muito usar ou um módulo interno do Python, no caso do Collections, ou usar um módulo que nós instalámos, mas que foi feito por outra pessoa, no caso do P5. Certo? Mas, como eu vos disse, um dos motivos para se usar módulos é permitir separar o código em diferentes ficheiros. Não temos que ter o nosso código todo no mesmo ficheiro. Ok? Além de que dá jeito para que as pessoas que estão a fazer módulos poderem fazer módulos. Portanto, nós podemos criar os nossos próprios módulos. Ok? Para criar os nossos módulos no Python é bastante simples. Basta criar um ficheiro Python normal e importá-lo. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar então que eu tenho o meu ficheiro principal no código. Vou chamá-lo aqui main.py. Okay? E eu aqui, alguns no meio do meu código, quero usar uma função de hello que eu fiz. Faz imensas coisas. Se não querem imaginar print hello, imaginem que isto faz sistemas de partículas, fogo de artifício, gráficos 3D com um hello a rodar, sei lá. Portanto, há aqui uma função de hello que eu quero usar. E eu criei essa coisa à parte num outro projeto que eu fiz e quero reutilizar. Então eu podia usar isto como módulo. E então fazer uma coisa do género from. Vamos chamar myHello import hello. Para ser de acordo com o standard. Portanto, eu basicamente estou a ir ao meu módulo, que eu chamei myHello, e a importar aquele. Portanto, isto na teoria funciona desde que eu tenha criado este meu módulo myHello. Certo? Então, como é que eu crio o meu módulo myHello? Simples. Não, ainda mais simples. Eu crio um ficheiro chamado myHello.py. Coloco na mesma pasta. E o que é que eu tenho lá dentro? Tenho uma função que se chama hello, que recebe uma string e faz as suas coisas. Vamos pôr aqui um print só para acontecer qualquer coisa. Não é possível, tipo, sem ter a função? Simplesmente print string está feito. Não. Não, precisamente da função. Não, porque não estás a conter a coisa. Dá para executares código diretamente e isso é usado em alguns módulos para executar automaticamente. Normalmente é considerado má prática, porquê? Porque tu estás a executar código que tu não chamaste. Ou seja, o módulo é que decidiu que ia correr aquele código, não tu. Okay. Então quer dizer que tudo aquilo que até agora fizemos, como por exemplo print Como hello, vai? Sim.
Há Print coisas- hello é uma função, basicamente. Está a ser chamada de outro sítio. Certo? Se eu tiver aqui pedaço de código, ele também vai ser executado. Como eu vos disse, ele agarra nisto e é como se ele metesse ali. O código diretamente. Dentro do namespace ou não. Neste caso é fora do namespace. Portanto, aqui neste caso seria exatamente o equivalente a ir buscar este pedaço de código, copiar para aqui. Quer dizer que se eu tivesse mais código aqui e fizesse ali import my hello só, ele iria executar esse código. É aí que eu já falo mais sobre isso. Isto pode trazer algumas dúvidas, portanto é melhor falar sobre isso. Tá, mas portanto, para já, se eu quisesse criar um módulo que tem uma função que eu quero chamar, era só isto. Reparem que no nosso aventura de texto, por exemplo, eu podia criar a função, podia pôr as descrições das salas, toda num fecheiro separado e só chamar isso, quando preciso. Da mesma forma como eu vou buscar uma função, eu posso ir buscar variáveis. Sim. Já vamos lá. Já vemos isso. Ok? Está percebida esta ideia? Para criar um módulo é só criar um fecheiro com aquele nome. Ok? Agora, vamos experimentar uma outra coisa. Vamos definir aqui aliás, vamos ver. Antes de eu chegar aqui, vamos abrir. Portanto, tenho aqui os meus ficheiros, etc. Eu vou criar aqui um ficheiro de código. Vou-lhe chamar testmod.py. Okay? E isto vai fazer import myhello from. Desculpa. Para mim isto faz sempre mais sentido ao contrário. From myhello import hello. E vamos chamar então o hello. Obviamente, se eu correr isto agora, isto não vai funcionar porque não existe módulo myhello nenhum. Ele vai dizer não encontra. Portanto, eu vou criar então o tal fecheiro de código. Vou-lhe chamar myhello.py e vou definir a função. E agora, se eu for aqui a executar aquilo, onde é que está? Agora está. Ok? Ele já escreveu. Porquê? Ele foi importar aquilo diretamente para aqui. Ok. Então, e agora vamos experimentar. Em vez de importar o hello, vamos importar algo chamado myVariable. E eu vou escrever isso. Obviamente, se eu correr isto agora, aparece aqui um erro, como seria de esperar. Um import error cannot import name myVariable from myhello. Estava a dizer que não consegue importar isto. Agora reparem. Então, e se eu chegar aqui e disser Que eles parecem um bocadinho. Pronto. Eu consigo importar, uma variável que pode importar. Portanto, se eu agora experimentar correr isto, ele escreveu diretamente, ou seja, ele importou a variável também. E isso faz totalmente sentido. Porquê que faz sentido? Quem é que me consegue explicar porque que isto faz sentido, que isto funciona? Uma variável pública que possa ser vista por todo o scope do programa. Não é, não estou a perguntar qual é que é a utilidade. Porquê que conceptualmente isto tem de funcionar sem problemas? Exatamente. Como o Afonso disse, isto, se nós dissermos que funções
são um tipo de dados igual a qualquer coisa. Aliás, explicámos que def hello é a mesma coisa que eu definir uma variável hello com o género de um lambda comprido, no fundo. Portanto, faz todo o sentido que quando eu estou a importar uma função, que foi o primeiro exemplo que eu dei, eu estou a importar uma variável que é de tipo função. Portanto, da mesma forma eu posso importar qualquer coisa que eu queira. Portanto, fazia todo o sentido, por exemplo, na minha aventura de texto, em vez de eu ter logo ali no topo, aqui por exemplo isto, eu ter isto import room descriptions. Aliás, from room descriptions import room descriptions, ou qualquer coisa do género. Fazia mais sentido, só para ficar um pouco mais arrumado. E então aí podia aceder diretamente. Não só daqui, mas de qualquer outro módulo que também usasse isto. Se eu tivesse um módulo que tratasse só de sair do movimento do personagem e que cada vez que o personagem se movesse de forma válida ele escrevesse a descrição da sala, eu precisava das descrições da sala. Também desse módulo eu podia importar. Okay? Ganhei reutilização de código. Estão a perceber a ideia? Portanto, eu consigo importar qualquer coisa. Mas como a Leonor perguntou, se tem de ser código, tem de ser uma definição, se eu tenho de fazer aquilo com o def, já vimos que não, pode ser variáveis, correto? Da mesma forma, aqui eu defini uma função. Ok, já vimos que também podemos fazer isto. Mas reparem que isto é código. Isto é código que é executado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu ainda posso ir um pouco mais longe. Apesar de ser considerado não muito boa ideia. E eu já vou explicar porquê. Mas é inevitável em alguns casos. Por exemplo, se eu escrever aqui print portanto, este é o meu módulo. Está ali no myHello. E reparem, tenho uma variável definida, tenho um hello, uma função, e tenho aqui um print aqui perdido no meio. Ora, em condições normais nós podíamos executar este código e ele aparecia só isto. Mas o que é que acontece se este código é executado quando eu importo um módulo? Vamos importar o módulo. Não era isto que eu queria fazer. Ir aqui. Se eu corro isto, estão a ver? Ele escreveu aquilo. Ou seja, na prática, o que é que acontece quando eu faço isto? Quando eu faço isto, ele vai ali ao myHello, vai carregar aquilo para a memória, vai executar todo aquele código e depois vai buscar todas as coisas que estão aqui na lista de importes, ou o asterisco, ou o myVariable, ou neste caso o hello, ou seja lá o que fosse, e vai puxar tudo, vai mudar o namespace dessas coisas. Mas já correu o código todo. Ou seja, isto serve para quê? Só para import v.1. Hã? My mod import v.1. Isso não estou a Não é perceber. 1.0. É o que eu escrevi na minha stream. Ok. Não tem nada de diferente na minha stream. Ah, é o nome dela? Escrevi. Ok. Okay? Isto serve para quê? Isto serve para, por exemplo, se quiséssemos inicializar. Isto é muito comum em módulos em Python que se estão a ligar a outros módulos. Que estão a fazer trabalho de inicialização que é necessário. Okay? Por exemplo, vamos imaginar que eu faço que eu fiz, por exemplo, um engine, um motor de jogo. Okay? Mas depois eu, quando estou a usar módulos, se calhar já estão a assumir que o motor de jogo já está inicializado. Portanto, eu tenho de inicializar caso não esteja. Portanto, seria para esse tipo de coisas que isto funciona. É considerado má prática porquê? Porque
O que eu fiz no meu código principal, eu disse do from myHello vai buscar o myVariable, não disse explicitamente executa o código que lá está. Por isso é que é considerado má prática, porque estão a acontecer efeitos secundários que eu não pedi explicitamente. Mas é uma questão de engenharia. Ou seja, que o print vai executar-se Vai ser sempre executado sempre que eu fizer ali o import. menos essa chamada, tipo, Hã? é como se fosse vontade própria. Executa-se. Sim, eu não estou a pedir explicitamente. Obviamente que explicitamente ou não, aqui acaba por ser um pouco. O que é que isto quer dizer? Eu também não estou a pedir certas coisas quando estou a usar. Quando eu estou, por exemplo, a usar o P5, eu não estou a pedir explicitamente para ele aceder à placa gráfica e ativar o modo gráfico. Mas é o que acontece. Está implícito. Portanto, por isso é que, apesar de se dizer não é considerado boa prática, também é um bocado conforme. Voltamos sempre ao mesmo. Estejam conscientes disto. Agora, má prática ou boa prática muitas vezes depende. Aliás, muitas vezes não. Depende quase sempre de contexto. Ok? Portanto, seria, como veem, fazer módulos é relativamente trivial. Eu posso lá meter o que eu quiser, importar só essas coisas ou importar tudo. Não é? Eu, por exemplo, podia chegar aqui ao meu código e em vez de dizer isto from myHello, dizer só import myHello. Obviamente que isto import não. Okay? Obviamente que ele agora vai falhar, não é? O myVariable, ele não sabe o que é o myVariable. Se eu fizer play, vai dar erro. Não tem ali um S a mais, portanto nem sequer o erro não era este, é este. Okay? MyVariable is not defined, mas myHello.myVariable está definido. Da mesma forma como também posso fazer myHello.hello. Certo? Portanto, temos aqui uma maneira de compartimentar código. Ok, agora, como ali o Eduardo perguntou, e se tivéssemos as coisas dentro de pastas? Okay? Neste momento, isto obriga a ter todo o nosso código, está dentro da mesma pasta que o nosso projeto principal. E normalmente então, o que se quer é um bocadinho ter o nosso ponto de entrada, a parte principal dentro de uma pasta e depois ter uma pasta onde temos as nossas bibliotecas todas, ou ter os nossos módulos todos os outros fecheiros. Okay? Isso também é bastante fácil para funcionar. Portanto, eu posso chegar aqui e vou agarrar aqui no meu módulo da low e vou criar aqui uma pasta que vou chamar a isto, só para ser mais fácil de ler, eu vou-lhe chamar ABC à pasta. E vou agarrar no myHello e vou lá por dentro. Ok? Portanto, já não tenho aqui hello nenhum, etc. Se eu fizer play, ele não encontra, porque ele vai à procura do myHello.py e não encontra. Eu tenho um myHello dentro daquela pasta ABC. Portanto, como é que eu poderia referenciar isto que está aqui dentro? Simples, podia chegar aqui e escrever simplesmente ABC. Ponto. Continua sem funcionar. Mas se isto não funciona, então deixa-me experimentar aqui outra coisa. Então, from abc.myHello import hello. Espera aí que agora isto não devia ter funcionado. E este fecheiro PyCache devia estar aqui dentro. O que é que se passou aqui?
passar qualquer coisa. Esperem assim. Dê-me só 2 segundos. Eu sempre ia passar qualquer coisa que não era suposto passar-se. Um segundo. Onde é que está? Está aqui. Ok, se não está nada mal configurado. Eu é que já tenho uma idade avançada e me esqueço de coisas. Esqueci-me de uma parte aqui no meio disto tudo, que é dizer ao Python, de alguma forma, ou mais precisamente dizer ao compilador de Python, que esta diretoria ABC de facto tem qualquer coisa que eu quero importar. Ou seja, eu tenho de exprimir que esta é uma diretoria válida para ele olhar. Como é que eu faço isso? Eu crio um ficheiro nessa diretoria, mesmo que eu depois tenha vários ficheiros dentro dela. Okay? Já vos mostro isso na prática, se calhar é mais fácil. Tenho de criar aqui um ficheiro dentro desta diretoria, chamado __init__py. São 2 underscores, não se nota com esta fonte. Pronto, nesta fonte não se nota muito bem, mas isto são 2 barras, não só uma. Ok? E não faz nada, ou seja, é um ficheiro vazio. E agora, se eu não me enganei aqui, pronto, agora já aparece. Eu tenho que pôr dentro do ficheiro, tenho que pôr dentro daquela pasta um ficheiro init. Sim. E ele agora continua a dar erro, mas já é diferente. Ok? Diz que o módulo ABC para o myHello não existe. Não? Mas ele agora encontrou. E ele agora está certo. Ele agora não se está a queixar. Porquê que isto... Init não é uma coisa do C Sharp? Não. Quanto muito também é o nome dos construtores dos objetos em Python. Ah, espera. É assim. Assim é que é. E portanto aqui, assim. Então, mas porquê que... a ver se eu importo myHello. Ah, espera aí. Espera aí que se calhar o problema era bastante mais simples. Ok. O problema é que aquilo se chamava ABC. Porque aparentemente existe algum módulo na library standard que se chama ABC. Ok. Essa eu não sabia. Meia culpa. Sim. O quê? Desculpa? Existe a possibilidade dos dois modos interferirem-se um pelo outro e não seria mais fácil utilizar uma base do que já fizemos e guardar do que propriamente importar? Poderia haver um problema entre códigos. O que tu estás a chamar chama-se dependências circulares. E é um problema. Ou seja, o módulo A importar o módulo B e o módulo B importar o módulo A. Isto obviamente pode ser o módulo A importa o módulo B, que importa o módulo C e o módulo C importa o módulo A, que se torna muito mais difícil de detectar. Não é? Mas sim, esse problema pode existir. Mas qual é que é a alternativa? Qual seria a alternativa? É não permitir os módulos. Não é? Quer dizer,
esse é um desafio que as linguagens de programação têm há muitos anos, desde que eu acho que foi o C que foi a primeira linguagem a implementar este tipo de mecanismos. Há linguagens que não querem saber disso porque criam dicionários internos. Ou seja, isso é só um problema se nós agarrarmos no texto e copiarmos o texto e compilarmos. Porque se nós olharmos, olha, tenho aqui este módulo MyHello, o que é que ele tem? Tem isto, está aqui. Eu estou a importar o módulo MyHello outra vez. Já o tenho? Já. Pronto. Okay? Em linguagens que fazem isto, isso não é um problema. O problema é que o Python e a maior parte das linguagens não fazem isso. Fazem de facto uma importação textual. Diz. Professor, eu tenho uma pergunta que é, por exemplo, quando nós importamos um módulo e temos uma variável, por exemplo, a lista de há bocado, é possível depois fazer append a essa lista? Sim, sim. É? Sim. Podemos fazê-lo. Pois, mas eu não consigo, tinha de fazer um outro módulo para te conseguir mostrar o efeito disso. Mas sim, tu estás a importar é aquela lista, não é uma cópia dela. É uma referência sempre. Aliás, quando fazemos qualquer coisa igual a qualquer coisa, é sempre uma referência. Nunca uma cópia. Eu podia te mostrar isso, mas tinha de fazer dois módulos que acediam a um terceiro módulo. Aliás, não. Bastava a aplicação principal, um módulo, a variável. Não, sim, consigo mostrar só com isto. Então, portanto, neste caso temos então aqui esta variável. Vamos fazer print, vamos acrescentar aqui coisas. MyHello.myVariable. Deixa-me ver, já não me lembro se isto era possível, se não, sinceramente. Não é, pois não. Não. Eu não posso fazer isto. Mas posso fazer isto. Aquilo não estava a funcionar. O ABC há bocado não estava a funcionar só porque o ABC já existia como módulo e ele estava a ficar confuso e em vez de me dar uma mensagem decente. Pronto, eu assim posso usar aqui diretamente, que era o que eu queria fazer. Se eu agora fizer aqui um append 420 Blazed, agora já é cool porque o Galamba também faz. E agora vou chamar aqui aqui esta função de hello que está dentro do módulo. Okay? Vai escrever também o valor do myVariable, que eu vou dizer que é global, só para ter a certeza de que ele vai buscar esta, certo? E portanto, se eu correr agora isto, portanto, eu escrevi o myVariable, não tem lá o 420, fiz o append e chamei hello Walter. O hello Walter está no outro módulo. O que vai fazer é escrever, seja lá foi a string que eu mandei, neste caso era Walter, e o valor do myVariable. E já cá está. Ou seja, todas as alterações, as variáveis são partilhadas, por assim dizer. Ok? E eu acho que este init não é necessário neste caso. Eu acho que nas versões antigas do Python, no Python 2, era necessário este init. Por isso é que eu estava aqui a estranhar que isto não estivesse a bater certo. Deixa eu ver, só confirmar se tenho razão ou não tenho. E portanto, se eu correr isto... ok, funciona. Pronto. Portanto, aquele underscore init não é necessário. Pode ser posto. E então, cada vez se eu importar qualquer módulo que esteja dentro daquela pasta, aquele init vai ser chamado, mas já não é necessário. Ali o problema era mesmo eu ter chamado aquele ABC para tornar a coisa mais clara. Portanto, só fiz pior. Sim.
Sim. Em princípio, sim. Se eu percebi a tua pergunta, se eu tiver aqui um outro módulo que aceda a este módulo, sim, está a aceder sempre à mesma lista. O nome dela pode variar, de acordo com, neste caso, eu estou a importar isto, por exemplo, estou a usar myVariable, porque importei do XPTO ponto, ou seja, da diretoria, ponto, o módulo, saquei lá tudo, e portanto aqui acede myVariable, mas se eu tivesse um outro módulo que também eu lesse isto, por exemplo, experimentar, vamos criar aqui mais um módulo e vamos chamar a este o módulo salsicha. Okay? E este módulo salsicha vai fazer import myHello. Está na mesma pasta que ele, portanto ele consegue fazer isso. E ele agora vai aqui fazer uma função que eu vou chamar função Walter, que ainda não fiz nenhuma função Walter, que o que faz é ir ao myHello.myVariable, ou seja, o nome é diferente neste caso, mas refere-se à mesma coisa, .append 1, 2, 3, 4. E portanto, eu agora aqui no fecheiro principal, eu podia importar aquilo, e portanto vou fazer, neste caso vou fazer só import xpto.salsicha. Aqui vou chamar xpto.salsicha.walter, é o nome daquela função, e vou escrever o myVariable outra vez. myVariable. Se eu correr isto tudo, qual é que foi o problema? Não mudou chamado myHello. Do salsicha não consegui importar o myHello. Porquê? Porque não está a importar essa função. Eu devia conseguir. O que eu fiz foi um pouco diferente. O que eu fiz foi from o folder, importar o ficheiro e depois import e extrair que é para importar tudo do ficheiro. Como? Desculpa? Repete aí. Ou seja, o meu ficheiro chama-se banana, basta fruit. E a forma como ficou foi fruit.banana import. Sim, foi o que eu fiz aqui depois no outro. Onde é que está? Aliás. Depois eu posso chamar a função diretamente. Sim, foi o que eu fiz. Repara aqui. Não é o que eu tenho aqui. Não é isto. Ou aqui o import from salsicha que devia estar a funcionar e não está. Eu não sei porquê. Salsicha, deixa eu ver. myHello. Confirmar aqui uma coisa. Não vou encontrar aquele módulo porquê. Por causa da referência ser na raiz. Pode ser. Era isso. Pronto. O problema dele aqui é que ele está sempre a fazer o import. Portanto, primeiro, vamos ver primeiro aqui a parte mais aquilo que foi a pergunta original. Reparem que lá está, novamente, ele está sempre a mexer na mesma variável, independentemente de que módulo é que está a puxar. Ok? Sempre referência. A outra parte, porque é que eu preciso de pôr aqui o XPTO myHello? Porque eu estou a correr este código a partir aqui do teste mod. Ok? Portanto, ele vai buscar ao XPTO myHello
o módulo myHello. E depois vai buscar o XPTO salsicha. Mas eu ainda estou nesta diretoria. Esta é a minha... Lembram-se daquele comando, logo no princípio em IC, quando falámos de linha de comandos e falámos num comando que era o PWD, Print Working Directory, que dizia a diretoria onde nós estamos. Ou seja, mesmo que eu esteja a aceder a coisas que estão noutra pasta, a minha diretoria ainda é esta. Então o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, quando eu faço import XPTO ao salsicha, ele vai tentar carregar este ficheiro, salsicha.py, que está dentro da pasta XPTO. XPTO salsicha. Agora, aqui o salsicha, o que vai fazer é importar, se fosse import myHello, ele ainda está na outra pasta. O que quer dizer que ele ia procurar o myHello na pasta principal e não dentro do XPTO. Sim. Não é relativamente a ele. Não sei se faz sentido, mas Para trás, portanto. Dá, mas aí tu vais ter de atribuir ou de passar coisas na linha de comandos, acho que é o menos "i", quando fazes Python, quando estás a chamar o código, ou pões lá a pasta, ou tens de configurar coisas usando uma das bibliotecas de sistema do Python, que é o sys. Mas eu nem sei de cor como é que isso se faz, se queres te diga. Ok? É confuso a maneira como o Python faz isso, na minha opinião. Okay? Porque é como também se resolveria este problema. Porque na minha cabeça, e na cabeça da maior parte das linguagens de programação, exceto o Python, quando eu estou dentro do módulo salsicha, eu devia, as diretorias de import, etc., deviam ser relativamente a ele. E não relativamente ao código que está a chamar. Certo? É o que faz sentido. Pronto. E a única maneira de mudar isso é através do sys. Tento fazer umas chamadas, mas eu nem sei de cor. Portanto, não recomendo. Ok? Porque o Python resolveu ser diferente nesse particular, por algum motivo que me escapa. O Python é feito muito nesta ótica de usar o pip. Vocês usaram o pip, certo? Para ir buscar. De usar o package installer para tratar dos packages, não para fazer isto. Ok? Eu discordo dessa visão do Python, mas eu não sou o que manda. Ok? Dúvidas? Também não se preocupem excessivamente, que eu não faço ideia como é que eu vou vos avaliar quanto a isto. Como é que se faz um teste em que se possa avaliar isto. Portanto, não se preocupem excessivamente. Portanto, criar módulo, blá blá blá. Ok. Vamos então falar. Vamos mudar de tópico 180 graus para uma coisa muito mais divertida, que é números aleatórios. Números aleatórios é. Números aleatórios é o bread and butter de jogos. Ok? Não há muitos jogos que não tenham de alguma forma elementos aleatórios. Mais não seja tipo nos sistemas de partículas ou qualquer tipo de efeito especial, há números aleatórios alguns envolvidos. E hoje em dia, devido à ascensão de jogos tipo roguelikes e todas as 30.000 variações que hoje em dia têm, tornaram-se ainda mais populares, como uma maneira de manter a experiência do jogador fresca. Ok? Obviamente o Python, como qualquer outra linguagem de programação, tem suporte para gerar números aleatórios. O Python até é particularmente bom nisto. Tem muitas maneiras diferentes de gerar números. Portanto, um número aleatório é um número ao calhas, ou seja, aquilo que nós chamamos de números ao calhas. Se eu quiser números aleatórios entre o 1 e o 6, ele vai me dar o 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Agora, uma coisa interessante, fun fact, é que um computador não sabe o que é que são números aleatórios. Okay? Nós atribuirmos números aleatórios, gerar um número aleatório, é... Impossível. não é impossível. Mas é uma tarefa inerentemente criativa. Se eu começar agora aqui a perguntar números aleatórios entre 1 e 6, vocês vão me dar números que pensam que são aleatórios. Mas não são. Seguem padrões. Se eu vos perguntar, sem perguntar a ninguém, se vocês não ouvirem a resposta e fizer aqui uma sondagem, e toda a gente escrever um número aleatório, escolher um número aleatório entre 1 e 6, vai haver uma tendência enorme para o 1, o 3 e o 5 serem mais escolhidos do que o 2 e o 4. Porquê? Porque nós, seres humanos, na nossa normal cegueira, achamos que os números pares não são aleatórios. São números pares. Números que têm estrutura. Não, ímpares é que são. E se começarmos a perguntar, se forem números em vez de 1 a 6, forem tipo, por exemplo, números de 1 a 100, não só os pares vão ser muito menos representados, como números múltiplos de 5 vão ser pouco representados. Números acabados em 0 praticamente não vão aparecer. Porquê? Porque nós achamos que esses números não são aleatórios. Apesar de que são. Não é? Exatamente como os outros. Mas, se eu começasse a perguntar números aleatórios entre 1 e 6, a sétima pessoa ia demorar mais tempo a responder que as outras. Porque ia estar a pensar que números aqui ainda não tinham sido ditos. Porquê? Porque todas as pessoas antes disso estavam a dizer números que o outro anterior não tinha dito. Porque isso é que é aleatório na cabeça deles. E não a verdadeira aleatoriedade, que é eu escolho um número entre 1 e 6. Ou seja, a mesma noção de aleatório é discutível para nós, seres humanos. Nós temos um processo, cada pessoa individualmente tem o seu processo para escolher números aleatórios. Mas até esse processo tem algumas falhas que são exploráveis. Con man e contadores de cartas em Las Vegas fazem muito disso. De saber estes processos normais dos seres humanos. Um computador ainda é pior. O computador não sabe fazer rigorosamente nada que não seja uma sequência de contas, de efeitos. Portanto, como é que um computador determina números aleatórios? Não só. Por exemplo, por piada, os sistemas de computador que são usados, por exemplo, em jogo, gambling, de uma forma geral, têm regras muito estritas quanto à aleatoriedade, que são monitorizadas pelas autoridades competentes. Okay? A maior parte dessas máquinas têm de estar ligadas à internet. Para quê? Para poderem usar geradores de números aleatórios externos que não pertencem à máquina. Porquê? Porque a máquina é uma sequência de efeitos. Portanto, poderia ser alterada para gerar jackpots e gerar, ou não gerar, que era muito mais, que normalmente o caso de dúvida é que o casino não queira isso. Então, como é que podemos gerar aleatoriedade? Por exemplo, um dos processos que é usado para gerar aleatoriedade nesse tipo de máquinas é a temperatura do chip, naquele momento. Porque quando se mede a temperatura do chip com 6 ou 7 casas decimais, aquilo é essencialmente ruído. Não há mecanismos fiáveis de determinar a temperatura com 5 ou 6 casas decimais. A temperatura do chip é 60 graus, 60.0234 é pouco provável. E tirar o último número, como sendo o número que nós queremos, ou inverter os dígitos, ou coisas deste género. Porquê? Porque é essencialmente ruído, é essencialmente caótico, é essencialmente aleatório. O número que se vai encontrar lá é o que calhar. Okay? Há outras coisas, desde a velocidade do vento, por exemplo, máquinas industriais de jogo usam esse tipo de coisas. Estão ligadas a uma antena que vibra por causa do vento e a vibração da antena é que dá o número aleatório seguinte. Coisas deste género. Há mecanismos que são caras. Ou seja, eu se quiser comprar um gerador de números aleatórios a sério, para pôr no meu computador, para ter ao lado, para uma coisa deste género, posso comprar uma caixinha assim
que eu ligo por cabo USB e está a gerar números aleatórios. Certificada, que gera números de facto aleatórios. Mas, obviamente, nós, se vocês nunca tenham reparado, não têm propriamente uma coisa dessas ligada ao computador o tempo todo quando estão a jogar. E a maior parte dos jogos de computador não têm propriamente necessidade de uma aleatoriedade tão grande. Muito pelo contrário, muitos desses jogos têm interesse em precisamente controlar essa aleatoriedade. Okay? Então, como é que funciona um algoritmo de geração de números aleatórios? Há muitos. É uma área de pesquisa interessante, vamos chamar assim. Para quem gosta é uma área matemática, uma área de matemática, de olhar para números, manipular números e perceber quais é que são as propriedades dos números que estão a ser gerados. Okay? E o que se faz é criar fórmulas matemáticas que depois vão ter certas propriedades. Por exemplo, vamos fazer um gerador mau, péssimo, mas um gerador de números aleatórios. Okay? Vamos partir de um número. Alguém me diga um número. 7. Vamos partir de um número. 7. Okay? E agora, todos os passos, sempre que eu quiser gerar um número aleatório, e eu quero gerar só números aleatórios entre 1 e 6, portanto, tudo que esteja aqui neste intervalo, dice roll. Sempre que eu gerar um número, eu vou somar a este número 3 e criar um módulo. Ou seja, todos os passos eu vou agarrar ao número existente, somar 3 e tirar o módulo somando 1. Há uma expressão matemática que eu pus ali completamente ao calhas, que não é assim tão ao calhas. Okay? O que é que isto vai fazer? Basicamente, então, dá-me um número aleatório. 7. 7 é maior que 6. Portanto, aliás, primeiro tenho que tirar isto e vou descobrir deste 7. 7 mais 3, 10. 10 módulo 6 dá módulo 4. Quantas cabeças não, por favor? Preciso calcular. Portanto, 4 mais 1, 5. Portanto, o primeiro número aleatório é o 5. Ok, próximo número. Ok, então outra vez a mesma coisa. 5 mais 3, 8, módulo 6, 2, mais 1, 3. Próximo número aleatório, 3. Está a correr bem. 3. Próximo número, 3 mais 3, 6, módulo 6 dá 0. Mais 1, 1. Muito bom, até agora. Então agora 1 mais 3, 4, 4, módulo 6, 4, 4 mais 1, 5. Do you see where this is going? Vai repetir, vai voltar para o padrão. 5 mais 3, 8, módulo 6, 2, mais 1, 3. Portanto vai começar a repetir outra vez aquele padrão. Reparem, nunca apareceu um número par. O meu gerador de números aleatórios é péssimo porque não tem todos os números. Okay? E a área de estudo que é feita à volta disto é precisamente descobrir contas, números, maneiras de fazer cálculos que permitam chegar a uma sequência que inclua todos os números com o mínimo de repetições. E que se eu fizer 10 mil números aleatórios, todos os números de 1 a 6 têm a mesma probabilidade de aparecer. Este é o ideal. Ok? E esta fórmula vai ser bastante mais complicada nesses casos. Aliás, vai ser não é fácil sequer de perceber que tipo de coisa é que surge daqui. Porque tem a ver com normalmente as posições dos bits e inverter as posições dos bits e blá 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 blá. Very boring. É giro principalmente fazer cálculos matemáticos que calculem isto. Perceber se vamos, neste caso, bastou-nos gerar 4 números para perceber que isto não funciona bem. Mas, se tivéssemos, ou outras que é preciso gerar vários milhares até perceber que há um problema. Por exemplo, tem mais tendência a tirar números pares, ou mais tendência a tirar números primos, ímpares, ou há mais propensão para os primeiros números, e isso às vezes pode ser muito difícil de perceber, e é por isso que é preciso provar estas coisas matematicamente. De qualquer forma, felizmente, vocês à partida não precisam de fazer uma coisa destas.
precisassem de fazer alguma coisa deste género, o que se faz é que normalmente vai-se ver algum dos que já foram feitos por outras pessoas e implementa-se. A implementação destas coisas é muito simples, tipicamente. A ideia é ser rápido. Se eu demoro meia hora a tirar um número aleatório, é capaz de não ser propriamente muito útil. Portanto, a ideia destes algoritmos é que são, regra geral, muito simples, etc. Mas às vezes é importante vocês fazerem o vosso próprio. Não estou a dizer isto como experiência académica. É importante para garantir que não há problemas no futuro. Qual é que é um exemplo no futuro? Portanto, a maior parte dos... Portanto, vamos já ver um exemplo em que isto é importante conseguir definir exatamente qual é que é esta sequência. Este primeiro número chama-se uma seed. Okay? Neste caso, se a seed é sempre 7, toda a sequência, mesmo que esta parte fosse correta, ou seja, gerasse números de forma correta, a sequência seria sempre a mesma, porque parte do mesmo número. Correto? Portanto, normalmente o que se usa é, por exemplo, número de segundos desde a meia-noite do dia 1 de janeiro de 1970. Aí tinham dois computadores de arrancar exatamente no mesmo segundo com a mesma coisa para ter a mesma sequência. Regra geral, isto já é caos suficiente. É para dar ali uma semente boa. Portanto, sabendo a semente, consegue-se prever a sequência toda. E é por isso que isto não se chamam, tecnicamente, números aleatórios, mas sim números pseudo-aleatórios. Ok? Agora, porquê que é importante saber o algoritmo e às vezes conseguir controlá-lo? Jogos como, por exemplo, Minecraft. Toda a gente já jogou Minecraft. Certo? Quando vocês começam um novo jogo ou criam um novo servidor, uma das coisas que ele lá vos pergunta é qual é que é a seed. Aliás, eles têm lá um tiquezinho para dizer que é random e depois de carregar podes escolher qual é que é a seed. Normalmente a maioria acho que a hipótese é random. Create new world, it goes. Certo, mas está lá a opção. Porquê? Porque se eu quiser criar o mesmo mundo que outra pessoa, basta pôr a mesma seed. Porquê? Porque ele vai gerar a mesma sequência de números. Aleatório. Porreiro. Agora, vamos imaginar o Minecraft foi feito em Java. O original. Agora, não sei se a versão atual ainda é em Java, se eles já mudaram em Java. Há uma versão em Java. Tem duas versões. Há uma outra versão, não há? É uma em Java e de também. Pronto. Mas pronto, vamos continuar vamos falar só da de Java. Portanto, aquilo foi feito em Java, usou o gerador, vamos imaginar, não é verdade, mas vamos imaginar que ele usava o gerador de números aleatórios do Java e alguém decide mudar o gerador de números aleatórios do Java. De repente, a mesma seed não dá a mesma coisa. Sim? Mas o jogo não faz um bocado isso em cada versão, mas são diferentes. Tem aqui? Em cada versão, a mesma seed vai dar um resultado. É? Isso tem a ver já com o. Eles já fizeram mal. Quando eles mudam como é que os números são gerados, não tem que ver. Sim, tem a ver com o algoritmo, que se eu preciso de mais um número, para a nova geração, se eu preciso de mais um número, vou já estragar aqui a sequência toda. Eu acho que a mesma coisa se aplica se instalarmos mods. Se instalarmos mods, as seeds são diferentes, não tá? É? Sim. Isso tinha ideia que não, por acaso. Que o gerador, a não ser que seja um mod de geração. Acho. Mas não sei, pá, eu também não sou assim um expert. Eu tenho mais de 10 anos, portanto, eu não jogo Minecraft. Viram o insulto subtil? É assim de facto. Não, portanto, seja como for, a ideia é, se eu não consigo controlar, se eu não controlo o meu gerador, ou a minha sequência de números, eu não consigo garantir que vou ter sempre os mesmos outputs. O que é péssimo. Para quê? Por exemplo, debug. Vamos imaginar que o meu cliente chateia-se comigo porque a minha geração de mundo, quando eu lhe dou uma seed especial, aliás, está sempre a dar falhar, crashar mesmo. Se ele me der a seed, eu consigo reproduzir o que está a acontecer. Caso contrário, nunca consigo reproduzir. Okay? Portanto, dá jeito saber qual é que é o algoritmo. Dá jeito? Quando chega a este ponto, atenção, não estou a dizer para vocês irem correr e descobrir como é que funciona o Mercedes Twister.
Mas muitas vezes nós queremos passar ao lado das rotinas de geração random que as próprias linguagens de programação, etc., incluem. Por exemplo, o random do C# que vocês vão usar mais tarde gera uma sequência de números aleatórios diferentes do gerador de C# que o Unity usa. Mesma linguagem de programação. Se usarem o gerador do Unity dá um resultado, se usarem o gerador do C# dá outro. E às vezes nós queremos também enviesar os dados, mas isso é outra história. Portanto, percebam que isto existe. Compreendam que há uma sequência de números aleatórios, pseudo-aleatórios, que é gerado baseado numa semente. Se eu fixar a semente, vou ter sempre a mesma sequência. Se o algoritmo for o mesmo, a usar os mesmos números aleatórios, vou obter os mesmos resultados, que dá imenso jeito. Em development, por exemplo, num jogo como Minecraft ou outro jogo qualquer que use, regra geral, a semente está presa desde o princípio. Ou seja, quando se está a trabalhar no jogo, temos a semente fixa, que é para garantir que temos sempre tudo o mais igual possível. Senão, agora corri o jogo, deu erro. Agora corri o jogo, não deu erro. Isso é terrível para encontrar problemas. Ok? Portanto, o Python em si tem muitas formas diferentes de gerar números aleatórios, como já vos tinha dito várias vezes. O Python é uma linguagem que é muito feita para cálculo matemático e científico, e para isso é preciso ter muitas funções para trabalhar com números aleatórios com diferentes propriedades. Ok? Portanto, a versão mais simples que nós temos é fazendo import random, portanto está tudo no módulo random, é chamando a função random. Random.random, porque reparem, eu fiz import do random, portanto estou dentro do namespace random a chamar a função random. Se eu não quisesse fazer random.random, podia ter feito from random import asterisco, ou from random import random. E aí podia usar random diretamente. Esta função de random dá um número entre 0 e 1, não inclusive, ou seja, o 1 não está incluído. Esta função nunca vai gerar o número 1. Vai-se poder aproximar muito do nível do número 1, mas nunca será 1. Ou seja, pode ser 0.999999999999999. Mas não vai ser 1. Garantidamente. Ok? Portanto, esta é uma função, números entre 0 e 1, se nós temos números entre 0 e 1, não inclusive é 1, conseguimos gerar qualquer tipo de número que queiramos a partir daí. Ok? Portanto, se eu escrever isto, se eu executar duas vezes aquele pequeno programa, que gera 10 números aleatórios, obtenho este resultado. Ok? Executei uma vez, 10 números aleatórios. Executei outra vez, 10 números aleatórios. Isso é em float? Hã? Isso é em float? Sim. O random dá um número float entre 0 e 1. Tinha de ser. Para ser entre 0 e 1 tinha de ser float. Não existem inteiros no meio. Ok? Agora, podemos fixar a seed. Ou seja, o Python, por definição, cada vez que arranca a aplicação, ele põe a seed para um número aleatório, baseado no tempo. Mas nós podemos querer fixá-la. E então, por exemplo, se eu tiver este programa em que eu digo que a seed é esta, não interessa qual é que é o número, interessa só ser o número, ele vai dar-me, de duas vezes que eu corro a aplicação, ele dá-me exatamente a mesma sequência de números. Nunca acima do 1. Nunca acima de 1. E nunca inclusive. Ok? E isto dá jeito para, como eu tinha dito, geração procedimental de conteúdo, etc. Agora, existem funções mais complexas no Python. É random.seed, não é? Hã? Random.seed. E depois algo no Sim. meio. Está lá dentro. Existem algumas funções mais complexas. Por exemplo, temos aqui esta, random.uniform, que recebe um x e um y. E isto dá um número que está no intervalo de x e y. Agora aqui entramos naquele campo em que eu não gosto muito, em que dependendo do sistema de arredondamento, o y pode ou não estar incluído no intervalo.
Lembram-se daquela história de que os números são arredondados para o par mais perto? Não. É aqui que começam a entrar esses problemas. Então vamos ter mais do que um aí? Pode estar incluído ou pode não estar. Eu normalmente assumo que não está incluído. Não, mas vamos ter mais um aí, se puder pegar, por exemplo, de 20 a 30. Aí não quero usar isto. Isto é para números com vírgula flutuante. Ok. Regra geral. Ok? O que é que o uniforme faz? O uniforme, porquê que se chama uniforme? Porque garante uma distribuição uniforme. O que é uma distribuição uniforme? Quer dizer que todos os números dentro daquele intervalo têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. Ou seja, uma distribuição uniforme de lançamentos de dados. Quer dizer que o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 têm exatamente a mesma probabilidade de serem selecionados, de aparecerem na lista. Por exemplo, como é que isto se verifica? Há maneiras matemáticas e há maneiras experimentais. A experimental é bastante mais simples, que é eu começar a perguntar os números aleatórios. Tenho aqui uma lista, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Peço um número aleatório, 3. Aqui 3. Outro, 2. E vou somando outra vez o 3 e ver se isto no final fica todos nivelados quando eu tenho números que chegam. Certo? É esta a ideia. Faço o que se chama um histograma. Por isso é que isto se chama uniforme, porque a distribuição é uniforme. Existem outros tipos de distribuição que às vezes são mais interessantes. Ok? Pronto. Este era um dos tais casos. Por exemplo, o random.random é o equivalente a fazer um random uniforme de 0 a 1. Mas o 1 nunca não entra porque o arredondamento nunca vai arredondar para 1. Porquê? Porque ele vai arredondar ou para o 0 ou para o 2. Portanto, nunca vai chegar a arredondar para 1. Agora, há aqui mais uma série de funções que dão jeito a nível dos aleatórios. Temos então o uniforme, dá-nos um número, floating point, portanto com um par fracionário entre o intervalo dado. Mas temos aqui este, por exemplo, dá imenso jeito, que é para escolher um elemento aleatório de uma lista. Dada uma lista, eu posso fazer o random.choices. E o que ele vai fazer é vai determinar vai escolher um dos elementos da lista, aleatoriamente. No fundo isto é igual a ir procurar um número aleatório entre 0 e o comprimento, menos 1, e indexar dessa maneira. Se eu correr isto várias vezes, por exemplo, ele vai gerando vários números. Reparem que pode haver duplicados. Porquê? É aleatório. Ele não tem ideia que já tinha gerado aquele número, portanto é verdadeiramente aleatório. Mas se eu fizer o tal histograma e correr isto vezes suficientes, todos os números vão estar a mesma quantidade de vezes. Ok? Isto também dá jeito ter uma função. Uma função que baralha uma lista. Portanto, dada uma lista, eu aqui vou pedir para ele baralhar 10 vezes a lista. E ele então o que vai pôr é baralhar 10 vezes. Se vocês, por exemplo, querem garantir que isto não acontece, esta coisa aqui de aparecer múltiplas vezes o mesmo valor, atenção, isto é que é verdadeiramente aleatório, mas às vezes não dá jeito. Às vezes nós queremos a percepção da aleatoriedade. Ou seja, que é para não termos aquela coisa do RNGesus a estar a jogar contra nós. Portanto, muitas vezes temos de fazer o que se chama mercy systems. Ou seja, nós definirmos que esta estatisticamente isto devia acontecer. Mas vamos dar aqui uma ABEB. É um bocado o que eu faço quando eu corrijo os vossos testes. Ok? Portanto, se nós não quiséssemos que isto acontecesse, o que nós fazíamos era, por exemplo, fazer isto, agarrar na lista, ordená-la, pedir para ele fazer aleatoriamente e depois ir dar o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Quando chegássemos ao final da lista, baralhávamos a lista outra vez e voltávamos a fazer. Garantíamos que nunca surgia 2 vezes o mesmo elemento sem passarem por todos os outros anos.
Isto é aleatório à mesma. Só é uma forma de aleatoriedade diferente. Esta dá-nos a sensação de ser mais aleatório. Mas na verdade não é. É exatamente a mesma coisa. Aliás, tem menos surpresas. Ok? Mas existem muitas outras funções para distribuições de números aleatórios. Por exemplo, a chamada distribuição beta, que recebe um valor de alfa e beta. Distribuição beta é basicamente isto. Consoante o valor de alfa e beta, gera distribuições diferentes. Porquê é que isto é importante poder gerar distribuições diferentes? Okay? A uniforme seria assim. A beta, por exemplo, se alfa for igual a beta igual a 0.5, estão a ver esta curva vermelha, quer dizer que ele tem mais probabilidade de escolher aqui os números perto do 1 e parte do 0 e menos de escolher estes. Enquanto, por exemplo, se alfa for 2 e beta for 2, aqui é roxa, ele tem mais probabilidade de escolher aqui o 0.5 e os números perto do que os números das pontas, que são muito mais difíceis de acontecer. E para que é que nós podemos querer isto? Por exemplo, Cores. hã? Cores. O alfa. Não tem a ver com cores. O alfa Ângulos? aqui é só um nome. Não, ângulos também não. Por exemplo, pensa se eu fizesse um algoritmo para gerar procedimentalmente uma árvore. Okay? E então, uma árvore tem um tronco, depois a certa altura subdivide-se. Okay? E ela pode se subdividir em 1 ou 2, é bastante comum, não é? Nós vemos isto muitas vezes, mas 3 também acontece de vez em quando. 4 já é mais raro. E acima disso, também provavelmente conseguimos encontrar casos, mas começam a ser ainda mais raros, não é? Ou seja, nós queremos gerar um número aleatório de 1 a 10, mas que os primeiros sejam muito mais prováveis do que os outros. Por exemplo. Isto é só um exemplo de uma geração. Sim. Então o alfa é que é o mais comum de acontecer? Não, neste caso, isto é mesmo no caso do beta variant, que é um gerador específico, ele faz sempre esta coisa simétrica. E a grandeza da curva vai depender só aqui dos valores. Ele está aqui a mostrar várias curvas diferentes para valores definidos, mas não precisam ser estes valores. Por exemplo, temos aqui esta curva com o alfa 2 e o beta 5, ele faz esta amarela. O que quer dizer que tem uma tendência muito grande a escolher aqui estes valores, aqui perto do 0.2 e muito pouca de valores perto do 1. Não se esqueçam, quando nós podemos gerar números entre 0 e 1, conseguimos gerar números em qualquer intervalo. Só temos de multiplicar. Certo? Tanto é que é facilmente possível converter em porcentagem também. Sim. Zero. Portanto, esta é um bocado a ideia. Isto é só para falar. Há mais. Isto ainda tem mais. Random.Gaussian, que gera coisas com uma distribuição que é muito comum no mundo natural, ou seja, é muito usada, que é uma distribuição assim. Em sino. Isto, curiosamente, está presente na natureza em muitas coisas. Coisas que são muito prováveis de ter aqui quando nós dizemos na média. Por exemplo, as alturas. A altura das pessoas na Terra. A altura tem uma distribuição daquele género. Ou seja, temos muita gente que tem a altura média, que acho que na Terra toda acho que é 1,67 ou uma coisa assim do género. Não, 1,70. 1,70 para os homens, 1,67 para as mulheres, se não estou a erro. Mas isso obviamente que é a nível mundial. Se formos, por exemplo, para a Holanda, é 1,81 para os homens, 1,78 para as mulheres. Mas também os holandeses são o povo mais alto da Terra. Mas pronto. Mas o que é que isto quer dizer? No fundo é que, por exemplo, quando nós dizemos na média está aqui. Mas, por exemplo, pessoas com 1,40 m são muito raras. Da mesma forma como pessoas com 2 metros e qualquer coisa são muito raras. E é isto que, no fundo, esta distribuição quer dizer. Quer dizer que estes valores no meio, perto da média, são mais comuns. E há vários tipos de distribuições que pode ser importante. Nós, em jogos, basicamente usamos distribuições uniformes e este tipo de gaussianas. São as coisas mais comuns. O beta variant, de vez em quando,
especialmente quando se está a fazer level design e coisas mais sofisticadas como loot drops e coisas do género. Quando queremos, por exemplo, que haja uma coisa que é rara, mas que pareça rara, mas não seja exatamente assim rara. Por exemplo, é muito comum em jogos. Nós queremos dar a sensação de que certas coisas são raras quando na verdade não são raras. Ok? Portanto, se quiserem ver mais coisas sobre os randoms, obviamente tem a documentação do Python. E pronto, e é tudo dúvidas acerca do randomness de uma forma geral. Talvez na próxima. Hã? Talvez na próxima. Quando vierem o quiz. Yeah. Não há de ser assim nada especial. Também não me pareceu. Random é uma coisa relativamente simples. O que se gosta de random é que é verdadeiramente interessante. Agora, em meia A hora minha vai ter área que não percebeu. de especialidade, ou uma das minhas áreas de especialidade, é a geração procedimental de conteúdo, ou seja, gerar coisas procedimentalmente, em vez de ir um artista desenhar, eu gerar coisas a partir de representações matemáticas, por exemplo, que cada vez são mais usadas como ferramentas, por exemplo, ferramentas que permitem gerar seres humanos, ou árvores, ou paisagens, terreno, esse tipo de coisas, são muito comuns ser feitas por algoritmos. A única maneira de gerar milhares e milhares e milhares de planetas num jogo como No Man's Sky ou no Starfield. E aí usa-se muito estas coisas, a perceber como é que podemos tirar partido e precisamente de ir buscar estas distribuições que mudam um pouco como é que o mundo é. Se o mundo fosse standard, se usássemos distribuições uniformes para tudo, por exemplo, um jogo como No Man's Sky, a maior parte dos planetas, os planetas iam ter todos gravidades diferentes. Mas existe uma tendência na maior parte do jogo dos planetas terem uma gravidade parecida com a da Terra. Porque eles usaram uma distribuição gaussiana para forçar que é mais interessante, é menos interessante um planeta que tem pouca gravidade. A nível de gameplay. Ou seja, há um choque entre o que é aquilo que será real, que é provavelmente haver planetas com todo o tipo de gravidades, mas aquilo que é interessante jogar. Ok? Também se tivesse menos gravidade, talvez o Hã? planeta tinha que estar desenhado para isso. Para que fosse mais Não, e interessante. podia-se fazer coisas, mesmo a nível de algoritmos, para que isso acontecesse. Sim. Mas é complicado, porque na nossa experiência enquanto seres humanos, não é estar na superfície de um planeta que tem metade da gravidade a um quarto. Vai-nos parecer sempre errado. Sim. Para nós, para a nossa percepção, a medição de distâncias é como, por exemplo, a densidade atmosférica, as distâncias. Quando nós chegamos a Marte, por exemplo, uma das coisas que se vai notar é que a maior parte dos seres humanos não vão conseguir medir distâncias em Marte. Visualmente. Olhar e são 2 km, 1 km. Os seres humanos vão ser terríveis. Porquê? Porque a densidade atmosférica é de tal modo diferente que aquela atenuação para o azul que nós temos na luz não nos vai servir de guia. Porque lá a densidade é tão baixa que eles conseguem ver até, nós aqui na Terra acho que conseguimos ver cerca de 17 km. Num dia limpo, etc. Conseguimos notar detalhe até 17 km. Se não estou em erro, don't quote me on that. Acho que em Marte é à volta de 30 a 40 km. Ou seja, a ideia de visibilidade total é diferente. E portanto nós vamos medir as coisas mal. Pronto, são detalhes. Ora bem, fazer então aqui a chamada.